No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a esteatose hepática, como ela surge, quais as complicações, qual a melhor forma do nutricionista fazer uma abordagem eficiente. Seja muito bem-vindo ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui eu falo de nutricionista para nutricionistas, te ajudando a atualizar os seus conhecimentos para que você torne os seus atendimentos de excelência, entregando sempre excelentes resultados aos seus pacientes. E hoje vamos falar sobre a esteatose hepática, ou doença hepática gordurosa metabólica, que é uma doença que faz parte do contexto da síndrome metabólica. Na verdade, ela é uma das complicações. Tem uma relação direta com a obesidade central e com a resistência à insulina. É importante destacar que não só as pessoas obesas, acima do peso, têm risco aumentado para desenvolver a esteatose, mas também as pessoas magras, mas que são sedentárias, que têm alimentação inadequada, que têm um nível de inflamação elevado no corpo e que têm indícios de resistência à insulina. Para você entender melhor esse mecanismo, eu vou indicar aqui na descrição do vídeo um vídeo anterior onde eu explico a relação entre triglicerídeos e glicemia e como a resistência à insulina interfere nas alterações desses dois parâmetros. Além de todas essas alterações, a pessoa que desenvolve esteatose hepática também tem uma disfunção nas mitocôndrias dos hepatócitos. As mitocôndrias, como todo mundo sabe, são as usinas geradoras de energia. Essas mitocôndrias vão utilizar a gordura que chega no fígado como fonte energética. Mas quando uma mitocôndria está disfuncional, o hepatócito não consegue dar conta de beta-oxidar essa gordura que começa a se acumular no fígado. E daí, essa gordura vai tomando todo o parênquima hepático, formando aquela cobertura de gordura. A gordura fica entranhada ali entre os hepatócitos e ela vai evoluindo silenciosamente. Esse é o grande problema da esteatose hepática, porque o paciente não sente dor, ele não tem nenhuma alteração física a princípio. E também é importante chamar a atenção que as transaminases AST e ALT, ou TGO, TGP, também a princípio não necessariamente vão estar alteradas para sinalizar para você que o paciente tem esteatose hepática. Na maioria dos casos, essa esteatose vai evoluindo silenciosamente. Na medida em que esse paciente vai aumentando a gordura abdominal, vai alterando o perfil lipídico, o colesterol e as frações, principalmente os triglicerídeos, ele vai se mantendo sedentário, com alimentação ruim, e tudo isso vai evoluindo de forma silenciosa, até que muitas vezes, em um exame de rotina, essa pessoa descobre que tem uma esteatose. E muitas vezes ela já é uma esteatose moderada, ela já está no grau 2, caminhando para o grau 3. O grande problema de uma esteatose que evolui de forma silenciosa e chega ao nível de grau 3, que já seria a esteatose grave, é que ela pode evoluir causando fibrose no fígado. Esse fígado, como mecanismo de defesa, ele começa a fibrosar, ele altera o tipo de tecido que compõe ele, como uma resposta a esse processo de agressão que ele sofreu com esse acúmulo de gordura ao longo do tempo. E a péssima notícia é que a fibrose não tem tratamento. Existem alguns alimentos, alguns fitoquímicos, alguns compostos bioativos, como por exemplo a curcumina, que ela desacelera esse processo de conversão da esteatose grau 3 em fibrose. Então existe, através da nutrição, maneiras da gente evitar que uma esteatose grau 3 alcance o nível de fibrose. Mas, quando esse fígado chega ao nível de fibrose, ela é irreversível. E o único tratamento nesse caso é o transplante. Por isso a importância de uma abordagem preventiva, desde o momento em que o paciente apresenta um pequeno acúmulo de gordura abdominal, que ele tem uma dislipidemia ainda leve, que ele está num processo de ganho de peso muito inicial, é o momento certo de intervir com uma abordagem anti-inflamatória, antioxidante, já tendo em vista a prevenção da evolução dessa doença. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? A maioria dos pacientes que têm esteatose hepática saem do endocrinologista ou do cardiologista com a prescrição de algumas medicações. Só que muitos desses pacientes se confundem achando que o uso dessas medicações vai fazer com que a gordura do fígado desapareça, mas isso não é verdade. Essas medicações são apenas para fazer um controle
do perfil lipídico, que é do colesterol e das frações, e do perfil glicêmico, glicemia e hemoglobina glicada. Mas essas alterações são alterações que levam à esteatose. O uso das medicações não vai eliminar a gordura do fígado. É importante que o nosso paciente esteja ciente de que o que vai realmente fazer com que essa gordura no fígado regrida até desaparecer são as mudanças comportamentais. Daí entra a atividade física regular, a redução do peso, principalmente da gordura abdominal, o controle desses resultados de exame como colesterol total, LDL, triglicérides, glicemia, hemoglobina glicada, uma redução da insulina, já que o excesso de insulina circulante no quadro de resistência à insulina é um dos grandes causadores da esteatose hepática. Nesse vídeo que eu te falei no início, eu te dou todas as explicações do mecanismo que gera essa resistência à insulina e, consequentemente, a esteatose hepática. Uma coisa muito importante aqui, Nutris, o eixo intestino-fígado. Quanto maior o nível de desbiose desse paciente, maior a produção dos LPS. Esses LPS vão gerar uma endotoxemia metabólica, ou seja, um nível de toxicidade no sangue que vai acabar prejudicando ainda mais os hepatócitos. E esses hepatócitos, tendo a sua função prejudicada, eles vão ter ainda mais dificuldade de oxidar a gordura que chega no fígado, piorando a esteatose. Então, lembre sempre de que o eixo intestino-cérebro existe sim, e quando esse paciente tem desbiose, a tendência natural é que ele piore o quadro de esteatose hepática. Por que é tão importante trabalhar a detoxificação nesses pacientes que têm esteatose hepática? Vamos entender bem, né? Se esse fígado permitiu que essa glicose excessiva que foi acumulada nele, na forma de triglicerídeos, tomasse conta de todo o tecido, se acumulando de forma exagerada, causando a esteatose hepática, é porque certamente esse hepatócito não está funcionando adequadamente. A mitocôndria que faz parte desse hepatócito não está fazendo a queima de gordura como deveria. Portanto, quando a gente pensa como estratégia para o tratamento da esteatose hepática, a detoxificação é uma excelente estratégia que vai ajudar esse fígado a retomar o seu funcionamento normal, melhorando, reativando a função dessas mitocôndrias, fazendo com que elas acelerem o processo de beta-oxidação. E é muito natural que ao final de um processo de tratamento de detoxificação, a esteatose tenha regredido significativamente, porque na medida em que essa mitocôndria retoma a sua função normal, ela começa a beta-oxidar aquela gordura que já está acumulada ali no parênquima hepático. E, consequentemente, utilizando essa gordura como fonte de energia, a esteatose tende a desaparecer após algum tempo. Modular o intestino também é uma outra estratégia necessária nesses casos, porque nós vimos quanto maior o nível de desbiose intestinal, maior a produção dessas LPS, mais endotoxemia metabólica, mais prejuízo ao fígado. Portanto, modular o intestino através de uma alimentação mais natural, mais rica em fibras fermentáveis, não necessariamente o uso de probióticos nesse momento é interessante, mas melhorar a alimentação para que ela seja predominantemente rica em fibras, frutas, legumes, grãos integrais, para que o intestino aos poucos vá recuperando essa capacidade de fazer com que as bactérias boas fermentem essas fibras e elas se proliferem, melhorando essa saúde intestinal. Quanto mais essa desbiose vai sendo corrigida, a tendência natural também é que essa esteatose vá regredindo, porque o nível de LPS vai diminuindo no sangue, essa endotoxemia regride e, consequentemente, o hepatócito começa a recuperar a sua função normal, fazendo a queima dessa gordura como deveria ser feito. Alguns fitoterápicos interessantes nesse caso, mas lembrando aqui que a prescrição de fitoterápicos deve ser feita por nutricionistas habilitados, tiveram a capacitação, com a carga horária mínima necessária para fazer essa prescrição de forma responsável. Caso contrário, você pode fazer a utilização dos chás. E os fitoterápicos aqui, que são indicados para o caso da modulação hepática, para que a gente trate essa esteatose hepática, são a silimarina, o boldo e a carqueja. Além desses fitoterápicos, alguns ativos com ação antioxidante, como a curcumina, na dose de 500 mg a 2 gramas diários, sempre lembrando de associá-la à piperina, para que a gente consiga
melhorar a biodisponibilidade dessa curcumina. E uma ação importante dessa curcumina é que ela vai fazer com que o processo de evolução da esteatose grau 3 para o quadro de fibrose não aconteça. A curcumina tem esse papel protetor. A vitamina C é um importante antioxidante também nas doses de 500 miligramas até no máximo 1 grama por dia. A coenzima Q10, excelente antioxidante, também com ação anti-inflamatória, na dose de 200 a 400 miligramas por dia. E o ômega 3, na dose de 2 a 4 gramas por dia do somatório EPA com DHA. Lembrando que esse ômega 3 precisa ter o selo IFOS, que isenta o produto de contaminação por metais pesados, além de conter obrigatoriamente na composição a vitamina E, porque a vitamina E tem uma ação protetora do óleo que está dentro dessa cápsula. Esses critérios são importantes para que você escolha um ômega 3 de qualidade, que vai de fato exercer a ação anti-inflamatória e antioxidante, sem gerar prejuízos para o organismo do paciente. E o perfil de dieta ideal para esses casos é a dieta mediterrânea, porque a dieta mediterrânea promove uma adesão mais fácil. Ela tem como prioridade o consumo dos grãos integrais, dos peixes, do azeite de oliva extra virgem, de frutas e legumes. Então não é um plano alimentar muito distante da nossa realidade atual. Ele não faz privações, apenas exclui os alimentos industrializados, processados e refinados. Então é uma alimentação mais rica nutricionalmente, mais anti-inflamatória, mais antioxidante, rica em fibras, muito melhor do que, por exemplo, uma dieta em que você faça uma privação muito severa de carboidrato, como na dieta low carb ou na dieta cetogênica. A dieta mediterrânea é aquela dieta intermediária que vai melhorar a qualidade alimentar sem fazer grandes privações. Então eu espero que nesse vídeo de hoje você tenha feito a sua atualização no tratamento adequado da esteatose hepática, lembrando que ela é um dos componentes da síndrome metabólica e, portanto, o paciente precisa ser observado como um todo. A gente não tem que vê-lo apenas como essa alteração hepática, mas todo o contexto deve ser observado e as estratégias devem atender a todo esse contexto. Para você conhecer mais sobre a Escola do Nutricionista, acesse aqui na descrição do vídeo para que você conheça o grupo VIP do WhatsApp, exclusivo para nutricionistas, além dos nossos cursos, mentorias individuais e o Instagram, onde diariamente também eu levo conteúdos importantes para capacitação de nutricionistas que querem atuar com excelência na síndrome metabólica. Até o próximo vídeo.